Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez! Tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, antes da gente dar continuidade na playlist do Dubov, eu não podia deixar de mostrar fechamos a playlist do Aronian, né? Mas na verdade as playlists sempre ficam em aberto, né, pessoal? A gente fala que terminou, vai começar outra, mas na verdade a playlist continua em aberto e a gente sempre vai atualizando as playlists. Mas muitos inscritos me pediram: Rafa, não é possível que você não mostrou nessa playlist. Bom, várias, né? Várias ficaram de fora, com certeza essa playlist ainda vai crescer muito. Mas me deu vontade realmente de colocar essa que foi tão importante no ano passado, a partida do Levon Aronian em 2020 aqui na Copa das Nações contra o Vidit Guриати. Então aqui um jogador muito forte indiano, né? Uma grande... um dos melhores jogadores do mundo, com certeza. E essa partida teve um final especial. A partida é muito boa também, mas o final é simplesmente brilhante. A partida é rápida, tá? 25 minutos aí para cada jogador, com alguns segundos de acréscimo. Então não são partidas com muito tempo. E vamos dar uma olhada então. O Aronian está de brancas, aqui abre com cavalo em F3. Guриати responde com D5. Temos E3, C5, C4, D4. E por D4, C por D4 e aqui bispo D3. Olha que lance diferente já aqui do Aronian, né? Aqui a gente fica imaginando que isso aqui parece uma Benoni de brancas, ou para quem não conhece esses termos, parece que as brancas vão jogar aqui com o peão em D3 e o bispo em fianqueto aqui em G2 ou tudo mais, né? Só que não, o Aronian vai para essa ideia de bispo D3, a partida seguiu com o cavalo C6, temos roque e aqui cavalo em F6. Bispo C2, o que o Aronian tá fazendo? Onde é que vai parar esse bispo? Agora temos bispo G4 e bispo em A4, né? Então que loucura, aqui no lance 8, 4 lances aqui do Aronian já foram de bispos, né? Não façam isso em casa, não façam isso em casa. Na abertura a gente tem que aí dar roque, desenvolver as peças e tudo mais. Mas aqui em alto nível eles sabem o que estão fazendo. Cavalo D7 segura a partida e agora H3. Atacando o bispo. Bispo em H5, temos D3 e agora E5 aqui pelo Guриати, ganhando bastante espaço no centro. Torre E1 imediatamente pressionando o peão central. Bispo em E7 e aqui cavalo de bem D2 pelo Aronian. Temos roque, cavalo E4, cavalo aí numa excelente casa. E agora dama em C7, né? Aqui dá vontade de jogar um F5, né? E partir para cima desse cavalo aqui que ficou em E4. Mas seria jogável, né? Também não tem nada demais. Depois de cavalo G3, bispo G6, as brancas estão ok aqui no jogo. Poderia seguir dessa forma também. Mas aqui o Guриати preferiu desenvolver peça, jogar com dama C7 e agora A3 pelo Aronian. Esse lance aqui parece que é para impedir a entrada de peças em B4 ou para preparar um avanço com B4 no futuro, mas esse lance faz mais do que isso, a gente já vai ver daqui a pouco. A partida seguiu com A5, evitando agora B4, e aqui cavalo G3 pelo Aronian, atacando o bispo. Temos bispo G6, e aqui o Aronian decide ganhar um peão e se abster aqui do bispo de casas claras, se abster do par de bispos. Vamos dar uma olhada nisso. O Aronian segue com bispo por C6, temos B por C6 e agora cavalo por D4, olha essa ideia legal do Aronian. Não é um sacrifício, é uma troca, na verdade, é um ganho de um peão, porque o bispo está caindo agora aqui, o bispo em E7, né? Então a partida seguiu com E por D4 e torre por E7. Rafael, não daria para ter evitado isso? Até daria. E o que o lance A3 tem a ver com tudo isso? Tá bom, vamos voltar alguns passos para trás aqui no lance A3. Por que o Aronian já não fez isso antes? Por que ele não jogou cavalo G3, bispo G6, bispo por C6, peão por e cavalo aqui por D4? Por que ele não fez isso antes? É porque aqui o Guриати teria o lance bispo B4, olha só. Tirando aqui o bispo da coluna E, atacando a torre, e aqui então o Aronian teria problemas, porque ele estaria com o cavalo atacado e com a torre atacada. Por isso o lance A3, o Aronian já estava de olho nessa continuação, ele percebeu que aqui viria bispo B4, portanto A3 evitando isso, e depois de A5 ele foi para aquela sequência, cavalo G3, bispo G6, bispo por C6, B por C6 e cavalo por D4 ganhando um peão. Depois de E por D4, torre por E7, o Aronian pega a peça de volta e tem um peão a mais. Legal, isso é muito bom para as brancas? Não necessariamente, o peão, isso aí foi ao custo de as pretas conseguirem um forte peão aqui na casa de D4.
Agora o Aronian vai ter que mexer essa torre de novo, a partida seguiu com dama D6, torre E2, e as pretas aqui pelo preço de um peão tem uma ótima posição. A partida seguiu agora com o cavalo C5, né? Então o Guriati conseguiu a iniciativa, tá atacando agora aqui o peão de D3, cavalo E4 criando um bloqueio, temos cavalo por E4, D por E4 e torre de F em E8. Sim, o Aronian tem um peão a mais, mas o Guriati tem uma posição muito boa, uma pressão muito forte. Agora aqui no peão de E4 temos F3 protegendo e A4 aqui tentando paralisar todos os peões aí do Aronian, né? Se as pretas conseguem jogar agora C5, acabou, o peão de B não anda nunca mais, as pretas ficam com um peão passado forte, tudo isso pelo preço de um peão, né? Então com certeza é compensação suficiente. E o Aronian sabe disso, portanto ele vai para um lance fantástico nessa posição. Ele faz o lance C5, olha que lance interessante. O que esse lance faz de especial? Ele impede o C5 das negras imediatamente. Ao mesmo tempo ele desvia a dama para poder desenvolver o bispo aqui na casa de F4. E além de tudo vai ganhar a casa de C1 aqui para a torre. Então o Aronian devolve o peão para conseguir aí soltar suas peças e não ficar preso para o resto do jogo. Legal demais! A partida seguiu com dama por C5, bispo em F4, seguindo com o plano. A dama B6 e aqui, enfim, aqui o Guriati poderia ter jogado um lance D3, né? Esse lance às vezes salta aqui, pode chamar atenção, né? Fala, por que não jogou aqui D3, né? Então aqui se tivesse jogado D3, cheque, seria um bom lance até para as negras. O Aronian teria que cobrir aqui para não perder a torre, né? Afinal de contas aqui o rei estaria em cheque. Teria que jogar um torre 3 da vida. E aí o Guriati poderia até pensar num sacrifício aqui com o bispo por E4. Se F por E4, torre aqui por E4. E a torre está atacada, o bispo está atacado. O Guriati recuperaria a peça e ficaria numa boa posição. E se não capturasse o peão, jogasse um lance intermediário aqui como torre C1, poderia seguir com dama B6, rei H2 saindo aqui da cravada. E aí bispo D5 simplesmente retirando o bispo, torre por E8, dama por D3, dama por B2, torre B1, por exemplo, dama F6. E aqui a gente teria, depois de torre B4 aqui defendendo o bispo e atacando o peão, torre A8 defendendo o peão e bispo G3, a gente tem um final onde o Guriati teria sim um peão a mais, mas a gente tem aqui uma partida ainda com chances para os dois lados, uma partida bastante perigosa, por conta dos bispos de cores opostos junto com peças pesadas. É perigoso demais. Se fossem apenas bispos de cores opostas, eu diria, tem uma posição equilibrada aí, porque tende ao empate. Mas quando a gente tem ainda peças pesadas no tabuleiro, pode ter certeza que a gente tem uma partida bem agressiva com chance de ataques de checkmate aí para os dois lados, tá? Por que isso? Porque o bispo de casas escuras não vai conseguir defender as casas claras e o bispo de casas claras não vai conseguir defender as casas escuras, e aí a gente vai ter um jogo de agressão lá e cá. Mas nada disso aconteceu na partida, a partida simplesmente seguiu aqui com dama B6, abrindo espaço para o peão passar. Temos aqui torre C1, C5 finalmente pelo Guriati, e agora a torre C4, parando aí esse peão da coluna C, fixando aqui, aonde agora o Aronian vai fazer desse peão aí um alvo. Vamos dar uma olhada. F6 foi jogado, dando a casa de F7 para o bispo, temos dama C1, atacando agora o peão de C5, torre A5 defendendo, e aqui torre de em C2. Pressão total aqui em C5, né? Não dá para fazer um lance como torre C8, agora não foi o lance jogado, por conta de torre por D4, né? E aí tem o tema da cravada aqui. Então tem uma pressão muito forte aqui no ponto de C5, e aqui o Guriati faz o lance F5, aqui tentando um contra-jogo aí, né? Tentando quebrar esse centro. A partida seguiu com torre por C5, foi um erro esse lance do Aronian. O Guriati não percebe o erro e segue com torre por C5, segue trocando peças. No entanto, nessa posição, o Guriati teria um lance muito forte aqui, um lance vencedor, seria o lance D3, olha que bomba aqui. Agora a torre fica cravada porque o peão saiu da frente aí dessa diagonal. A outra torre está atacada, teria que jogar aqui alguma coisa como torre aqui em C4, e aí depois de torre por C5, torre C8, bispo E3 defendendo, parece que defendeu tudo, mas aí torre por C5, bispo por C5, e aí o lance vencedor das negras seria D2, uma sequência forçada, tá? Isso aqui não tem como ser diferente, é uma sequência forçante. Então depois de D2 a dama está atacada, claro que você não vai capturar a dama, senão o peão promove ressuscitando a dama, teria que jogar dama C2, por exemplo, e depois de D1 promovendo com cheque, dama por D1 e dama por C5, as pretas teriam aí um final vantajoso, porque não vencedor, né?
Mas nada disso aconteceu na partida. Aqui ao invés de jogar D3, o Guriati segue aqui com torre por C5. Temos torre por C5, F por E4, F por E4. E agora sim D3, o Guriati percebeu esse tema, mas agora é tarde demais. Agora o Aronian defende. Temos bispo em E3 defendendo, dama em E6 e agora a torre C7, a torre na sétima. Dama por E4, capturando um peão, bispo em D2, tirando o bispo aí do ataque, agora H6 e dama C5, melhorando aí a posição da dama, preparando para passar o bispo e atacar lá em G7. Temos bispo em F7, bloqueando aí o ataque da torre, e agora bispo C3, o bispo pegando essa longa diagonal de casas escuras. Dama G6 e agora a torre E7 propondo as trocas, temos torre por E7, dama por E7, rei H7, dama em E5, a dama e o bispo aqui combinados aqui, fazendo uma pressão aqui G7. Temos bispo em E8 e agora rei F2, olha só o Aronian vai tentar levar o rei aqui para casa de D2, olha que loucura. Bispo em F7, agora G4 primeiro, claro, né? Senão o peão cai ali em G2 com cheque. Bispo B3 e agora sim rei E3. Temos bispo C2, rei D2, bispo B3, rei E3, bispo C2. E aqui, pessoal, para entender o que está acontecendo, o Guriati já está com tempo ruim aqui, tipo 4 minutos e tal. E o Aronian tem mais tempo, tem 9, 10 minutos mais ou menos nessa posição. Pro Guriati tá bom ficar repetindo o lance aí, empatar. Realmente é um final muito difícil de alguém conseguir progredir. Afinal de contas, a dama fica aqui protegendo em G7. O bispo, né, a dama tá protegendo aqui o peão de D3. O bispo fica vindo pra lá e pra cá. E parece que vai dar empate. O Aronian segue com rei D2. Temos bispo B3. E aqui então, se o Aronian ficar jogando rei E3, vai ter bispo C2. E vai ficar indo e voltando. E o bispo vai ficar indo e voltando. E a gente vai ter um empate por repetição. Mas o Aronian espertamente cria uma cilada aqui pro Guriati. Ele faz o lance dama em E7 nessa posição. Continua existindo a pressão aqui em G7, então a dama não pode se aventurar aí pelo tabuleiro, senão vai levar checkmate. E aqui o Guriati faz o lance bispo C2, também passando a vez. Acontece que esse lance aqui, qualquer outro lance aqui de passar a vez, bispo C4, bispo D5, bispo E6, estaria ok, estaria correto aqui, bispo G8, estaria correto. Um lance passando a vez, depois o bispo volta e tudo bem. Mas aqui bispo C2 tem um problema. Aí o Levon Aronian faz um lance aqui que é considerado um lance brilhante pelas engines. E esse dá pra concordar. Tem alguns lances brilhantes que a gente fala, mas peraí, porque que... Às vezes é um lance óbvio, mas como é o único que não perde, o computador dá como um lance brilhante. Não, esse aqui é brilhante mesmo. O Aronian aqui, mesmo com pouco tempo no relógio, se eu não me engano 3 minutos já nessa posição no relógio contra 1 do Guriati, vai para um lance sensacional. Se você quiser dar pause aqui nessa posição e tentar encontrar a sequência aqui do Aronian, vale a pena. Quem diria que aqui tem uma pérola escondida, né? Uma posição aparentemente empatada, uma posição aparentemente sem sal. Aqui o Aronian encontra o lance B4, espero que você tenha encontrado. Que loucura esse lance. E agora não tem jeito, as pretas vão ter que capturar aqui en passant, senão esse peão vai disparar aqui para alegria, né? Ou a dama não vai poder capturar o peão, senão deu uma checkmate. Então aqui não há outra coisa a se fazer a não ser capturar o peão. O Guriati segue aqui com A por B3. E agora sim a sequência do Aronian. Muito bonito aqui. Bispo B2. E olha só o que aconteceu. O bispo parou o peão de B3. O rei parou o peão de D3. E esse bispo de casas claras não vai a lugar nenhum. Ele tá entupido aí, ele tá afogado. Ele não consegue fazer nada, não consegue ir para lugar nenhum. Claro que em D1 o rei vai capturar. E com o bispo aqui completamente imobilizado e um peão passado agora aqui para o Aronian, o plano do Aronian é muito simples. A4, A5, A6, A7, A8 e acabou o jogo, né? Quando chegar em A6, se a dama capturar, tá tomando checkmate aqui em G7, ou seja, fim de jogo. Mas o Guriati continua jogando, a partida seguiu com H5, tentando abrir aí a posição. Quem sabe a dama entra para dar uns cheques. G5 mantendo tudo fechado, H4. E agora A4, simplesmente avançando com o peão. Temos rei G8, A5, rei H7, A6. E aí, o que será que o Guriati vai fazer agora? Ele ainda segue com um lance aqui, com uma tentativa interessante, faz o lance bispo D1, na tentativa aqui de trazer a dama para o jogo. A partida seguiu com rei por D1 e D2. E agora o Guriati está ameaçando entrar aqui na posição, quem sabe até ficar com 2 damas no tabuleiro. Só que nessa posição o Aronian vai para uma sequência aí de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição também e tentar encontrar o que você jogaria nessa posição para vencer aí o Guriati, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Aronian, a sequência do Aronian de arremate, que é dama por G7, né? Devolvendo aí peça
e evitando as complicações de dama C2 e tudo mais, simplesmente garantindo aí um final vencedor. A partida seguiu com dama por G7, bispo por G7, rei por G7 e depois de rei por D2, simplesmente aqui pelo Aronian, o Vidic Kuriat abandona aí a partida, né? Rafael, mas abandonou por quê? Aqui tem dá pra jogar, ainda tem rei, tem peão aí, vamos lutar isso aí. Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui é o seguinte, o rei do Aronian tá mais próximo aqui do peão, tá dentro do quadrado do peão. Que história é essa? Aqui a gente desenha um quadrado, aqui faz uma diagonal até a casa de promoção, desenha um quadrado. Se o rei conseguir entrar no quadrado, o rei pega o peão. E aqui a gente vê que o rei das negras está bastante fora aqui do quadrado do peão das brancas, né? Então, por essa razão, né? Aqui o Kuriat abandonou aí a partida. Que sensacional essa ideia do Aronian de estourar um B4, joga o bispo B2, o bispo do adversário ficou preso, o peão vai passando e aí é só alegria. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. Olha aí, 98,3% de precisão aqui para o Aronian, 98,6% para o Kuriat. O Kuriat foi mais preciso, no entanto, ele acabou errando no momento chave, né? Aqui, um lance brilhante para o Aronian, que foi o B4, realmente brilhante, aí estamos de acordo, né? 39 dos lances foram os melhores para cada um. Dois lances de livro é fantástico, né? Aquela sequência do Aronian de bispo D3, eu também nunca vi aquilo. Duas imprecisões e um erro apenas para o Aronian, e aqui uma imprecisão, um erro e uma gafe para o Kuriat. É uma partida bem equilibrada, a gente vê aqui no gráfico, né? Em algum momento o Kuriat esteve melhor, eu mostrei para vocês aquela sequência onde as pretas venceriam com aquele empurrão do lance D3, o lance não foi feito, a partida voltou ao seu equilíbrio, e aí o Aronian encontrou aqui o lance brilhante, ó, o azulzinho aqui, ó, B4, né? Ah, mas depois empatou. Mentira, isso aqui é erro da interpretação da engine, tá? Depois de B4 ali as brancas estão ganhas mesmo. E aqui foi uma falha da elaboração do gráfico. Depois aqui dessa posição para cima, as brancas simplesmente ficam ganhas realmente, né? Uma belíssima vitória aqui do Levon Aronian. Eu não podia continuar a playlist do Dubov sem mostrar esse final aqui, que realmente é uma ideia pra gente guardar também, né? Quem sabe algum dia acontecer alguma coisa parecida nas nossas partidas, a gente já sabe mais ou menos o que faz. Já tem uma referência, alguma coisa pra lembrar, né? Beleza, pessoal? É isso, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa aquele like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal e ative o sininho. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez.